Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui na aula 4, falando um pouquinho sobre fatores de risco relacionados aos procedimentos invasivos, procedimentos na UTI, tá? Então, espero que vocês estejam bem e se preparem bem para a prova, que dê tudo certo, que tenham uma boa semana, um bom final de semana e que a gente tenha aí bastante êxito na nossa disciplina, tá? Então, a gente já falou um pouquinho sobre ambiente físico, sobre trabalho em equipe, sobre alguns procedimentos. Só colocar o fone porque tá muito barulho e eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho mais alto para vocês. E aí a gente fala um pouquinho, falou sobre, né, principalmente as coisas mais importantes na terapia intensiva, dimensionamento de pessoal e tudo mais. E aí agora a gente vai começar a entrar numa profundidade um pouquinho maior até a quinta, sexta aula, e aí depois a gente mergulha mais pro profundo da terapia intensiva, tá? Eu tentei ser bem razoável com vocês nesses primeiros dias para vocês descansarem, como eu sempre falo, a mente um pouquinho e poderem abstrair mais o conteúdo que vem pela frente, tá? Eu sei que vocês já tiveram UTI pediátrica, que é um pouco até mais pesado, que eu acho que é a terapia intensiva adulto, mas para o estágio de vocês, que é o que me preocupa de verdade mais, ser mais bem aproveitado, eu acho que é legal vocês terem esses conceitos, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa em terapia intensiva versus infecção relacionada e procedimentos é a higienização das mãos, né? Então a gente tem aquela foto icônica dos 5 momentos para higienização das mãos que eu vou colocar praticamente em todas as nossas aulas, tá? Que é antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após a exposição a fluidos, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente, principalmente agora, nessa época da pandemia, que vocês vão para o hospital. Qualquer momento, não tem mais o. Na verdade, acho que eu vou até repensar isso daqui, porque me ocorreu agora que não tem mais os 5 momentos, são 50 momentos que a gente tem que lavar as mãos, né? Agora, até, né, agora para ir no mercado, para ir na volta do mercado, na ida do mercado, na farmácia, quando você vai digitar lá na maquininha, quando você pega no celular, quando você pega na sacolinha do mercado, no sacolão, você tem que higienizar as mãos, pegar no carrinho, enfim. Então, mas dentro do ambiente hospitalar, isso vai ser quintuplicado para vocês os momentos de higienização das mãos. Mas, em termos de teoria, não muito de prática agora, existem, obviamente, esses 5 momentos que tem que ficar muito bem estabelecidos. Eu só não ponho essa figura na prova porque não pode pôr figura na prova na plataforma lá, né? Mas esta figura ela é icônica, a gente fez ela lá no Einstein num concurso e virou assim pro Brasil inteiro. Foi muito legal esses 5 momentos porque ajudou muito na campanha Salvando Vidas. Quando começamos a pensar em como diminuir isso há muitos anos, vocês acho que não era nem, tem gente que não era nem nascida, que a gente começou a pensar em como diminuir infecção relacionada. E a gente viu que a lavagem das mãos era muito importante, tá? A higienização das mãos, né? Então, beleza. Então, eu começo falando do cateterismo vesical no paciente crítico. São 4 grandes grupos, né, de infecções. A infecção relacionada
a cateterismo vesical, que é a infecção do trato urinário, a infecção relacionada à ventilação mecânica, que é a infecção respiratória, a infecção relacionada à corrente sanguínea, que é advinda de catéteres, né? Principalmente de ordem central, catéter periférico tem menos incidência, e infecções de sutura, de ferida, né? Mas as três grandes infecções maiores na terapia intensiva é sonda vesical, catéter central e ventilação associada à ventilação mecânica, que é onde diretamente a gente está enxertado, está inserido. A gente passa a sonda, a gente troca curativo de catéter e a gente aspira o doente, a gente cuida da higiene da boca do doente. Então, o doente entubado, logo as bactérias da boca, elas migram para o tubo, ele pode aspirar, e aí isso eu vou explicar para vocês mais para frente, mas isso está muito ligado à assistência de enfermagem, tá? Não que a de sutura não esteja, mas ela em menor grau. Então, de 1 a 4, ela vem no 4, tá? Então, o conceito de cateterismo vesical, vocês já sabem, né? A sondagem vesical no adulto é um procedimento estéril que consiste na introdução de uma sonda até a bexiga, através da uretra, com a finalidade de facilitar a drenagem da urina, né? Então, na terapia intensiva, isso é muito importante, porque a gente faz um negócio que chama balanço hídrico, o quanto entra de soro, o quanto que sai de soro, para que o médico saiba se esse paciente está hidratado, se está muito hidratado, pouco hidratado, se precisa aumentar o soro, diminuir as diluições, aumentar a água pela sonda. Então, todas essas nuances, às vezes a gente não consegue só pesar a fralda, a gente pode pesar a fralda, é um jeito também, né, de mensurar a diurese do paciente, mas do paciente extremamente crítico, naquele paciente que está, principalmente nesses pacientes de choque refratário, por exemplo, esses do Covid, a gente precisa muito saber do volume urinário. Então, a sondagem vesical, além disso, ela nos ajuda a mensurar exatamente o quanto o paciente está fazendo de xixi. E como os pacientes evoluem com insuficiência renal muito rápido na terapia intensiva por diversos fatores, que eu vou explicar mais para frente, principalmente por causa do choque e pela nefrotoxicidade dos antibióticos. Nefrotoxicidade é como os antibióticos são tóxicos para o rim. Então, a mensuração da diurese ela é bastante importante neste sentido, porque a detecção precoce de insuficiência renal aguda no doente crítico, ela começa com o aumento da ureia e creatinina e com a diminuição do volume urinário. E como que a gente mede? Através da sondagem vesical, tá? Que é um procedimento estéril realizado pela enfermagem, tá? Então, o objetivo, já falei para vocês, controlar o volume urinário, possibilitar a eliminação da urina em pacientes imobilizados, às vezes aquelas grandes cirurgias que o paciente não pode levantar para a comadre ou virar para colocar uma fralda, tá? Ou com pacientes inconscientes, sob efeito anestésico, obstrução de diversas áreas aí do trato geniturinário e mas basicamente é para fechar um balanço hídrico bem feito, tá? Porque às vezes você pesa a fralda, tá misturado com cocô, você não sabe quanto que o paciente fez de xixi, sabe? Por mais que você infira 2 cruzes, 3 cruzes, é mais complicado. Então a sonda vesical tá aí para ajudar a gente nisso, tá? Bom, tem os materiais, né? Tem o kit de sondagem vesical, dentre eles vem a sonda tipo Foley, eu não vou ensinar vocês porque eu acredito que vocês já viram isso, né? Obviamente estéreo, geralmente a gente pega a 12 pro adulto, 12, 14, né? A depender, luva estéreo, luva de procedimento, clorex degermante, aquoso, chilo, gaze, isso tudo vocês já sabem, mas eu dei uma relembradinha aqui, tá?
as indicações e contraindicações, os riscos para UTI. Então vamos ao que interessa. 16 a 25% dos pacientes expostos a sondagem vesical de demora desenvolvem infecção, tá? É considerado uma infecção hospitalar e isso entra na estatística do hospital. Então, hospitais acreditados internacionalmente ou que passam por auditorias, quanto menos infecções associadas, melhores avaliados são os serviços de enfermagem, tá? E principalmente nas mulheres, essas infecções aparecem, porque é mais difícil higienizar a mulher, né? Na hora de sondar, às vezes a gente confunde aí na hora de passa no buraco errado, e aí por isso que a gente tem que ser muito ético e criterioso, falar, puta, passei no lugar errado, vou ter que trocar a sonda, abrir outro material e fazer de novo, tá? Então, são algumas considerações na terapia intensiva em relação à sonda vesical, tá? Tem os fatores preveníveis, que é uma higienização íntima adequada, a técnica correta, a prevenção de lesões na hora da passagem, o cuidado com o sistema de drenagem, sempre deixar ele conectado, nunca abrir o sistema de drenagem, tá? E os não preveníveis, às vezes a pessoa tem já infecção urinária, às vezes a flora bacteriana da própria pessoa já se manifesta, né? A anatomia da pessoa não ajuda, então isso também a gente não tem como, né? E o tipo, às vezes, de catéter que não é de tão boa qualidade em alguns hospitais, pode ser, isso é mínimo, tá? Mas pode ser que ajudem a perpetuar a infecção, tá bom? E aí, tem alguns fatores que podem levar também à infecção, que é a desconexão do sistema. Isso é acidental, a gente não pode deixar isso acontecer. Tem uma foto aqui. Refluxo, quando a gente vai virar o paciente, você pega e, em vez de pinçar a sonda, você... E toda aquela sonda que já, todo aquele xixi que já tinha no pertuito volta pro doente. Isso é muito, muito comum na terapia intensiva, porque a gente movimenta o paciente, né? Muito na cama e às vezes volta. Sabe aquele lance do dreno de tórax que eu falei para vocês? Quando a gente pinça o dreno de tórax para não correr o risco de voltar o líquido de dentro ou o ar para dentro do pulmão, é a mesma coisa na sonda vesical, tá? E aí, a falta de higiene associada também é bastante importante, tá? Então, são fatores que levam à infecção relacionada a procedimentos, que nesse caso, é a sondagem vesical de demora e infecção do trato urinário, tá? Bom, nunca trocar o sistema coletor, tá? Suponha que o paciente agitou e arrancou lá a sonda do coletor. Ah, peraí, pinça a sonda aí, a Foley, tá lá com o balãozinho preso, né? A sonda fica lá pendurada, que eu vou lá correndo na farmácia pegar um outro coletor e aí a gente junta aqui. Nunca! Uma vez aberto o sistema, tira a sonda vesical e repassa uma nova. O índice de infecção associada a você manipular, porque aí aquele sistema ali já não é mais fechado, já não é mais estéril. Então, nunca reconectar um coletor. Mesmo que você vai tomar uma cravada da professora no estágio, da enfermeira, da coordenadora, do médico, do papa, tem que trocar. E aí, 5 minutos depois, a gente esquece a cravada. E aí a gente troca a sonda. Melhor do que depois esse cara pegar uma infecção, ou esse paciente pegar uma infecção e morrer na nossa conta, né? Então,
melhor tomar uma cravadinha aí do que levar uma morte nas costas, tá? Uma outra possibilidade de troca de sonda é por obstrução. Às vezes tem tanto pus ou sedimento, ou o paciente tem uma insuficiência renal aguda tão grande que tem aquele xixi tão concentrado que obstrói a sonda. Ou nas prostatectomias, em cirurgias de próstata, que fica com muito coágulo, também obstrói a sonda, se não for lavada direito naquelas 3 vias que vocês devem ter visto em centro cirúrgico, né? A irrigação contínua. Então, se obstruir, tem que trocar, tá? A gente tenta até lavar com um método estéreo, mas se não for possível, tem que trocar, tá? Outra coisa que leva a gente a trocar a sonda vesical é febre de origem persistente e de origem febre persistente de origem desconhecida. Quando você colhe exame de sangue, hemocultura, urocultura, faz eco para ver se tem alguma vegetação. Isso eu já estou falando em terapia intensiva um pouco mais avançada. Vê via aérea e o cara continua com febre, com febre, com febre. Aí alguém fala: bom, então vamos tentar trocar catéter, trocar sonda, só não troca o tubo pelo risco de insuficiência respiratória aguda grave, né? Mas a gente acaba trocando a sonda em casos de febre persistente que não se sabe de onde vem, tá? E obviamente colhe uma urina junto, né? Se possível, o que é mais indicado? Quando o paciente puder ponderar com a equipe, retirar essa sonda. Essa sonda tem que ser retirada o mais precoce possível, o mais precoce, porque às vezes o paciente não precisa de sonda vesical. É muito cômodo para nós não ter que ficar pesando fralda, ficar medindo comadre. Às vezes o cara já saiu do coma, saiu da anestesia e tudo mais, e é fácil para nós manter uma sonda vesical ali. Mas a gente já entendeu, depois de muito estudo, que isso leva a infecções gravíssimas do trato urinário, porque é um corpo estranho, porque é difícil de limpar, às vezes o paciente evacua junto e vai com o corpo para sonda e você tem que limpar. Então, na prática mesmo, vocês vão ver que é mais fácil, às vezes, ficar sem sonda vesical para higienizar um doente e evitar infecção do que manter para a gente não ter tanto trabalho, né, na hora de mensurar a diurese. Então, se possível, ponderar, falar com a enfermeira: ó, esse paciente já tá bom de cabeça, tá estável, tá sem droga, já tá se curando, tá sem dor. Eu acho que já tá na hora da gente começar a repensar a tiração da vesical. Às vezes passa batido pro médico, entendeu? Então, quem tá ali olhando pro doente pode dar esse toque. De repente, falar: ó, acho que já deu essa sonda vesical aqui. Vamos tirar? Beleza, uma coisa, um, um, um instrumento invasivo a menos no corpo do nosso paciente da terapia intensiva, tá? Bom, a sondagem vesical feminina, tá? Eu mostro para vocês na aula, né? Tudo no slide, mas não vou entrar em detalhes de passagem de sonda vesical, a masculina, tá? A fixação é bastante importante também para evitar trauma. A gente tinha um protocolo de a par lado direito, de a ímpar lado esquerdo e homem fixado para cima. Isso para garantia de conforto e evitar trauma também, tá? Mas isso é mais, isso não evita tanto infecção, mas de qualquer forma dá um conforto melhor para o paciente gravemente enfermo, tá? Sempre, obviamente, respeitando a privacidade do paciente, observar sempre durante a higiene se tem alguma lesão uretral, porque machuca. Quem já foi sondado sabe, eu já fui nos meus 4 partos, eu já fui em outras cirurgias que eu fiz também. Então
é bastante incômodo, né? Sempre drenagem estéreo fechada, tô batendo firme com vocês. Clampear a extensão do sistema quando for virar o paciente ou elevar a bolsa, vai para tomo, clampeia, aí passa para maca, desclampeia, volta para maca, clampeia, sempre que for manipular esse paciente, tô dando um exemplo, tá? For virar de lado para trocar uma fralda, um curativo ou o que seja. Então, sempre evitar que o xixi que já passou pelo coletor volte para dentro da bexiga do paciente, tá? E sempre lavagem das mãos. Coletar urina, sempre utilizar luva de procedimento, né? A gente conecta a urina à urocultura através de um dispositivo de silicone que tem ali no coletor, né? Faz antisepsia, pinça, sonda, aspira e coloca no coletorzinho. Nunca colher urocultura da bolsa, que aquilo lá já está contaminado, né? Tem que ser a urina que vem do comecinho da sonda vesical, tá? Que mais? Desprezar a urina quando o volume atinge 2/3 é bastante importante, a cada 6 horas, ou na UTI é de 2 em 2 e fechar a cada 6, né? A desprezar. Se você perceber que o paciente está poliúrico, está fazendo muito xixi, você pode desprezar com menos tempo possível, para evitar que suba acima de 2/3, porque começa a voltar para o paciente por diferença de pressão, tá bom? Que mais? Eu acho que, assim, trocar a fixação da sonda, né, desse catéter a cada 24 horas após o banho, como eu falei, do lado direito dia par, do lado esquerdo dia ímpar. Cada hospital tem a sua rotina. Óbvio que vocês vão fazer estágio num hospital que não tem, é uma puta UTI, adoro a UTI do Mandaki, mas não tem, ela é rica no sentido de aprendizado, sabe? Eles cuidam muito bem de doadores de órgãos lá, por isso que eu sei, mas ela é muito rica para quem está aprendendo, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto recurso, então não é sempre que vai dar para trocar pro lado direito, no dia par, do lado esquerdo, dia ímpar, não é sempre que isso vai ser possível, pela escassez de funcionário, pela escassez de material, pela correria, pelo batidão, pela gravidade, pelas outras coisas que todos têm que fazer, e isso é completamente entendível, né? Mas eu tenho que falar para vocês as coisas boas, porque vocês não vão só trabalhar em hospitais assim, né? Vocês podem trabalhar em vários outros hospitais e que essas rotinas são já pré-estabelecidas há muito tempo, tá? Então, basicamente é isso. Aí eu falo um pouquinho sobre sondagem nasogástrica para prevenir refluxo, tá? E aí, refluxo causa, o paciente às vezes tem uma dificuldade de deglutir e acaba vomitando e aspirando, e isso leva também uma infecção pulmonar. Então, existem algumas indicações de sondagem nasogástrica, como alívio da distensão abdominal, aspiração de resíduo gástrico. Às vezes o paciente está profundamente sedado, a motilidade intestinal dele está diminuída e ele começa a distender, para de evacuar, e é necessário então passar uma sonda para dar uma aliviada nesse estômago que está meio paralisado aí por todos os motivos, pelo choque, pela gravidade, pela patologia de base, né? Às vezes para alimentar o paciente, algumas hemorragia, algumas afecções gástricas. Então, existem algumas indicações aí da sondagem gástrica,
nasogástrica, mas ajuda muito também a prevenir a infecção pulmonar associada, tá? Porque ajuda que o refluxo não vá para o pulmão, que ele seja drenado, tá bom? Aí tem aqui a técnica de passagem, que eu não vou, obviamente, ensinar para vocês, né? Mas só para relembrar, para quando vocês chegarem no estágio, né? E às vezes também é indicado para fazer em pacientes sedados e intubados medicações antihipertensores, às vezes por boca, antidepressivos. E também para fazer a lavagem gástrica, que vocês vão pegar bastante, eu acho que não manda aqui, naquelas intoxicações exógenas, que o pessoal toma chumbinho. Isso é muito comum, muito comum. Quando eu dava estágio lá, todo plantão à noite chegava gente que ou tinha tomado veneno, ou chumbinho, ou misturado Novalgina com paracetamol e Buscopan, as meninas, né, querendo, vou me matar, aí toma uma cartela de Novalgina e vai para o hospital, né, e aí ganha uma sonda para tirar essa Novalgina do estômago. E tem também os casos graves infelizmente, de pessoas que tentam se suicidar, que não dá pra gente minimizar aí a dor do outro e julgar o porquê que a menina também tomou Novalgina, né? Mas ela pode servir, além de drenar, ela pode servir para a gente medicar o paciente e, além de tudo, neutralizar quando tem a intoxicação exógena, né? Aí que é a lavagem gástrica, que eu deixei aqui para vocês, que é bastante interessante na terapia intensiva e bastante utilizada também para prevenir infecção de trato pulmonar, antes que o paciente vomite, aspire e vá para o pulmão. Sempre lavando as mãos antes, depois, durante todo o processo, tá? Tem algumas complicações, obviamente, como todo procedimento na UTI, né? Alguns cuidados, tem os 13 certos que eu deixei aqui para vocês verem, tá? Eu espero que vocês leiam a aula, né? E aí a gente parte então. Eu falei para vocês das 4 infecções, obviamente eu vou falar de ventilação mecânica e vou abordar muito mais profundamente, como eu abordei sonda vesical de demora, numa aula mais potente de ventilação mecânica e infecção associada. Agora eu estou dando uma pincelada nos procedimentos e nesses procedimentos que podem causar infecção, tá? Uma outra coisa que acontece muito frequente na UTI, fugindo um pouco dessa questão da infecção, mas eu achei legal colocar na aula, é a questão da constipação intestinal. Pacientes na terapia intensiva, eles ficam profundamente sedados por muito tempo, né? Principalmente os gravemente enfermos, os pós-operatórios e os anestésicos e os analgésicos, eles têm um efeito colateral que é a diminuição da motilidade gástrica. Fora que o paciente acamado também não se mexe. Mesmo fazendo fisioterapia, nem sempre eles podem fazer fisioterapia motora, só respiratória, principalmente agora na época do Covid. Que se você levantar a perna do doente, ele já cai a saturação, já fica cansado, precisa mexer no ventilador, precisa aumentar a sedação. Então, esses pacientes gravemente enfermos, que a gente fala criticamente enfermos mesmo, que tem um choque, que o choque é que as medidas, todas as medidas são tomadas e precisa de droga para pressão, precisa de droga para sedar, precisa de sonda para se alimentar, ele está num estado totalmente dependente. E aí o intestino sofre. Às vezes as pessoas esquecem, por isso que a gente tem lá a data da última evacuação na folha de controles. Porque a nutricionista fica de olho também, mas a enfermagem tem que ficar muito atenta. Porque às vezes os pacientes ficam sem evacuar dias, muitos dias, e acabam fazendo aquela barriga enorme
vomita, aí tem que ganhar uma sonda gástrica, porque a gente não percebeu que esse paciente não está evacuando por algum motivo. Então, é um tema pouco frequente, pouco discutido na terapia intensiva ainda, estranho, né? Mas esses pacientes de UTI, eles estão muito sujeitos a, a constipação, por causa que eu falei, né? Sedativo, opioide, morfina, prende muito o intestino, droga vasoativa, porque todo o fluxo vai para o coração, pulmão e cérebro. E o intestino, coitadinho, o fígado, o trato gastrointestinal, ele fica um pouquinho mais em segundo plano, né? Então, às vezes, a motilidade intestinal é o intestino é extremamente irrigado. Então, quando você precisa balancear, vamos mandar mais sangue para o coração ou para o intestino, né? Pensando com o cérebro. Aí o corpo vai falar assim, não, vamos mandar para o coração, que é o mais importante. O intestino fica lá meio esquecidinho. Então, distúrbio eletrolítico, paciente com sódio, potássio baixo, magnésio, isso é muito frequente na UTI, acabam evoluindo com obstipação, né? Então, o nosso objetivo ali, enquanto enfermagem, é avisar o médico, falar, vamos fazer uma lavagem, esse cara tá sem evacuar há 4 dias, vamos falar com a nutricionista, mandar uma dieta mais laxativa. E fora que se a gente que viaja, às vezes, pro hotel, na casa de alguém diferente, já fica com o intestino modificado, imagina um paciente acamado, exposto e ali, né, tendo que fazer cocô numa cama. Então, isso é muito difícil também. Tem uma série de nuances que vocês vão perceber na prática, como eu gostaria de estar na prática com vocês, para vocês verem como é complicado ponderar esses assuntos, né? Eu falo com vocês com bastante tranquilidade, porque para mim não tem problema, mas tem muita gente que fica constrangida mesmo. E os enfermeiros também, a gente também, né, fica com vergonha ali de ter que colocar comadre, limpar o paciente. Não é agradável, convenhamos. E fazer lavagem muito menos, né? Então, temos aí o advento da lavagem intestinal e a gente vai ponderar isso com o intensivista, com a enfermagem, com a nutrição e falar, olha, acho que está na hora de fazer uma lavagem porque ele está distendendo e não está evacuando. Ou diminuir a sedação, ou aumentar tem um remédio que é o Diazan, ele aumenta a motilidade gástrica. Então, sugerir ocasionalmente que esse paciente associe, seja associado alguma coisa que ajude a esse intestino funcionar. Metamucil ajuda também. Tem remédio, Lufital e tudo mais, mas às vezes precisa fazer a lavagem. Então, a solução glicerinada, a sonda retal, xilocaína, luva, 3 máscaras, né? Porque não é muito agradável, um lençol impermeável, uma comadre ali se possível, e empatia, resiliência e força, porque quem tá ali tá dependendo da tua ajuda, né? Então, beleza. Pode causar cólica, tem que ser feito com uma solução aquecida de preferência, né? Sempre manter o paciente bem protegido, menos constrangido possível, fazer algumas recomendações complementares, falar o que está acontecendo, mesmo o paciente às vezes sedado, falar, olha, infelizmente a gente vai precisar fazer esse procedimento no senhor, não é muito agradável, mas vai ajudar o senhor a aliviar um pouco seu intestino, evitar que o senhor vomite. Tem paciente que fica tão obstipado que chega a vomitar fezes, porque vai subindo e não tem jeito, tá? Então, muita atenção nisso aí, tá
bom? A técnica para o procedimento tá aqui. Eu falo um pouquinho sobre o dreno de tórax, que a gente já falou também na outra aula, os cuidados, tá bom? Nunca levantar o dreno de tórax, né? E aí, os cuidados, lembrar sempre que o dreno não pode ser desclampeado. Se for, não pode ser clampeado, ele deve ser sempre desclampeado e sempre que terminar o procedimento. Sempre tem que ter o selo d'água, tá? É que eu tô vendo que já são 35 minutos e eu não quero me alongar muito, porque senão vocês não assistem o vídeo, né? Então, sobre mensuração, né? A gente vai medindo a cada 2 horas, assim como a sonda vesical, observar o aspecto. Às vezes ele obstrui e às vezes a gente precisa ordenhar. Esse sistema ele é muito bem fechado, se aberto o paciente pode evoluir para óbito, né? Então, eu gostaria muito que vocês estudassem sobre drenagem torácica, tá? E não se esquecer dos 5 momentos da higienização das mãos, tá bom? Aqui tem o mecanismo, de como se passa o dreno de tórax, né? As indicações, pneumotórax, hemotórax, quilotórax e trauma. E às vezes, nessa vibe do Covid, os pacientes estão fazendo muito pneumotórax, porque eles estão ventilando com uma pressão muito grande no pulmão. E às vezes o alvéolo não aguenta. Então precisa drenar o tórax ali, porque tem muito ar na pleura. Então, eles não conseguem respirar. Então, muito cuidado para quando vocês forem para o estágio, porque vocês vão tratar de muito paciente com dreno de tórax, tá? Eu não tô me lembrando se eu falei para vocês de dreno de tórax na última aula. Se eu não falei, tem tudo aqui, né? Nesta aula, né? Sobre os cuidados e no que consiste, que é o esvaziamento do conteúdo líquido ou gasoso da cavidade pleural, é realizado pelo médico, pode ser feito na terapia intensiva. Você às vezes não precisa tirar o doente da terapia intensiva para levar para o centro cirúrgico para passar um dreno de tórax. Isso é feito à beira-leito, com muita cautela para não infeccionar, para a gente não levar bactéria para dentro do pulmão, né? Então, estamos falando de infecções relacionadas. A colocação de um dreno é um procedimento corrente que pode ser realizado numa unidade de cuidado intensivo só. Na ala não pode, tá? Os casos eu já falei, né? Hemotórax quando tem sangue, quilotórax é quando tem linfa, principalmente pacientes com câncer, tá? Menos frequente, menos usual, o mais usual é pneumotórax, principalmente para pacientes que estão em ventilação mecânica e em pacientes politraumatizados com trauma de tórax associado, tá? Que mais? Como os drenos intercostais são quase invariavelmente colocados na linha axilar anterior, o doente deve estar posicionado em decúbito dorsal, tá? O material necessário sempre acessível, com o carrinho de parada junto, porque às vezes o cara pode lesar o pulmão do paciente. Esse tubo que é inserido, ele é siliconado, tá? Às vezes tem uma válvula unidirecional, que não precisa de selo d'água, a depender se for só ar para drenar, e se for líquido, precisa ter um tubo com água destilada ou soro fisiológico para fazer o selo d'água, tá? Que vocês vão ver, obviamente, na prática, tá? Mas aqui tem todas as figuras e a explicação para isso é que tem que fazer uma pressão negativa para que o ar tem que o tubo tem que estar dentro de uma água para não ter ar para voltar para dentro do pulmão. Não sei se vocês conseguem compreender. Eu mandei vídeos sobre isso e para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá?
Aí sobre material, os cuidados muito importantes, curativos na inserção dos drenos, devem ser trocados diariamente e de acordo com a equipe médica. Tem que fazer um meso bem legal, né? Depois eu vou fazer um vídeo como que faz o meso. Vou ver se eu acho um esparadrapo aqui. Põe o meso, né? Eu acho que vocês sabem, né? Desculpa se vocês souberem, eu tá falando aqui, mas o meso no dreno de tórax é mandatório, porque se esse dreno sai, eu tenho que enfiar meu dedo lá dentro, porque vai ter um pertuito e o paciente vai ter uma parada respiratória ali, porque tem que fazer um compressivo, porque tem um buraco na pleura dele, né? Então, o cuidado na hora do banho, da movimentação desse paciente é muito importante, porque se esse cara perde esse dreno, e se for hemotórax ainda, vai sair sangue até. Foquilotórax, se for um politrauma, é uma catástrofe. É uma iatrogenia na terapia intensiva sem tamanho. Só perde para extubação e para perda de catéter. Porque sonda a gente repassa, sonda vesical, um catéter periférico, uma PAM, beleza. Mas perder um dreno de tórax, principalmente no pós-operatório, por exemplo, de cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar, é uma iatrogenia sem tamanho e é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega nas nossas costas, tá bom? Então, muita atenção aos slides sobre dreno de tórax, tá? E eu fecho com 5 momentos de higienização das mãos, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem, assistam a esses vídeos, por favor. Eu tô vendo que não tem visualização no YouTube, é 2, 3, 4 visualizações, que deve ser da minha família, mas eu tô aqui fazendo isso para vocês, tá bom? Mesmo que vocês não estão vendo agora, vê na hora do slide, do estágio, por favor, tá bom? Um bom dia para vocês. Próxima aula, aula de carrinho de parada, que não vai cair na prova, tá? Bons estudos aí e tenham um bom dia, tá bom? Tchau.